Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos por mais um dia que Tu nos concede, ó Deus, e agora vamos, ó Senhor, suplicar pela Tua igreja. Obrigado, meu Deus, pela Tua igreja, obrigado pelos meus irmãos na cidade, no interior. Obrigado, meu Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça, manifestando, Senhor, a Tua graça em nossos corações, através da unção do Teu Santo Espírito. Continua conosco, Senhor, nos dando a direção, a sabedoria, ó Deus, a inspiração para fazer a Tua obra. Abençoa os nossos ouvintes. Toma em Tuas santas mãos, Pai, os nossos ouvintes. Guarda os Teus servos, manifesta o Teu poder, os nossos amigos, os nossos irmãos, Pai, os nossos críticos, ó Deus, abençoa, dá compreensão, faz, ó Deus, com que eles busquem com sinceridade se inteirar, se informar na Tua palavra, ó Deus, e que as críticas que possam fazer tenham a ressonância, Senhor, que eles possam receber uma orientação através da busca. Pai querido, abençoa os nossos ajudadores, toma em Tuas santas mãos, Pai, os nossos amados irmãos, os Teus servos, os ministros do Evangelho, na cidade, no interior, guarda, meu Senhor, cada vida. Deus fiel, Deus misericordioso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. O programa Glória ao Justo, desde o início, há 26 anos, tem como princípio o louvor. E, para louvar a Deus, bendizer a Deus, nós temos muitos textos, mas, notadamente, os salmos são verdadeiros hinos de louvor. Nosso texto hoje, Salmo de número 18, versículos 20 a 30. E nós vamos ler, orar de novo e aprender juntos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Salmo 18, versículo 20. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos, perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de uma tropa. Com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Louvado seja o nosso Deus. Querido Senhor, lemos a Tua palavra e pedimos a Tua graça. Fala conosco, nos dá a direção, nos dá, Senhor, a inspiração.
nos dá a compreensão deste amor profundo e desta comunhão doce, Senhor, do salmista contigo, da igreja contigo, dos teus servos, meu Senhor, em todas as gerações. Todo aquele que buscou a tua presença foi abençoado, foi galardoado. Querido Senhor, continua conosco, nos abençoando, nos guardando, nos ajudando. Fala com os nossos ouvintes, os nossos irmãos e recompensa aos nossos ajudadores. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, eu não tenho dificuldade em confessar minhas dificuldades. Eu não tenho dificuldade em confessar meus temores, meus receios. Eu não tenho dificuldade em confessar minhas dúvidas, não dúvidas na palavra. Eu não tenho dúvidas no que diz respeito à palavra, mas tenho dúvidas no que diz respeito a muito tratamento dos homens, a muitos de nossos serviços, nossas realizações. Eu louvo a Deus pelos homens confiantes, conscientes, homens que têm, além da graça, têm a dinâmica do Espírito para comunicar. Acho maravilhoso. Mas não sei se é porque eu sou bem limitado, quase nada, quase um nada. O salmista era um homem de larga experiência com Deus. E aqui no primeiro versículo da nossa leitura, Salmo 18, versículo 20, ele diz: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Eu não teria coragem e não sei se eu teria benefício se o Senhor retribuísse-me, se o Senhor recompensasse-me conforme a minha justiça. Tenho me esforçado nestes 56 anos de vida em Cristo para não cometer injustiças, abusos, para não ser danoso à igreja do Senhor. Eu me esforcei muito até hoje para não ser danoso, para não causar danos à igreja. Eu tinha um pastor muito amigo, pastor do meu coração, um dos amigos mais chegados, e a gente conversava muito abertamente. Eu, negro novo, e ele, o negro velho. Não era negro, mas era bem moreno. E eu conversava muito com aquele homem, muito com ele. A gente conversava muito. Pastor Emiliano Ferreira da Costa. E o pastor Emiliano Ferreira da Costa, na sua abertura, que ele era uma alma muito branda, ele era extraordinário. Comigo era um pai, para mim era um pai. Nunca o chamei, nunca o tratei de pai, por pai. Mas era uma joia na minha vida, no meu coração. E a gente conversando abertamente, ele disse, tem uns crentes que dizem, nunca eu fui disciplinado. A gente não sabe a maldade que ele faz por aí, as cachorradas que eles fazem por aí. Bom, e nós ríamos muito juntos e tal, porque muitas vezes o sujeito faz tanta presepada, tanta maldade, tem tantos desvios de conduta, mas o pastor não sabe, a igreja não toma conhecimento, e ele nunca é repreendido publicamente, ou naquele tempo tinha disciplina. Bom, na verdade, eu me guardei até hoje para não causar dano à igreja, sendo disciplinado por roubo, por adultério, por briga na igreja. Tive alguns levantes na igreja. Eu me levantei contra algumas pessoas nocivas ao trabalho. E, por incrível que pareça, à altura dos mais de 70 anos,
claro, sem condições para isto, mas se houvesse tempo e oportunidade, faria tudo de novo. Cometeria os mesmos erros. Porque foram erros não danosos. O erro de achar que todo cristão teria capacidade de ouvir a verdade. Então, você me ofendeu demais. A verdade te ofende, então pode sangrar. Eu fui rude, mas, por incrível que pareça, para ter o resultado que eu tive até hoje, com esses 56 anos de vida em Cristo, faria tudo de novo, se houvesse oportunidade e tempo. Pela misericórdia de Deus, eu sei que eu tenho pouco tempo de vida e estou muito feliz. Deus poderia fechar a minha fatura a qualquer momento. Já tenho muita graça, muita felicidade. Mas o salmista aqui diz: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Eu nunca fiz uma coisa tão nojenta, tão perversa, que ofendesse os meus irmãos de uma forma brutal, que a igreja entrasse em pânico, que alguém me evitasse. Mas não sei se eu teria coragem de falar isto. Mas ele teve. No versículo 21 diz: porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Aqui já dá para colocar, é como um quebra-cabeça, você coloca a pecinha aqui, não está entrando direito, só se apertar. Mas aí é porque não é daquele lugar. Geralmente, quem cria quebra-cabeça, aquelas joguinho de encaixe, faz a abertura conforme a peça. Eu teria alguma dificuldade nisto, mas o salmista diz: porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente. Ou seja, eu não busquei a impiedade, eu não dei prioridade à impiedade, eu dei prioridade a Deus. Posso ter cometido deslizes, fui fraco ali, briguei acolá, descompus. Eu realmente não descomponho. Eu não crio, eu não ofendo, que é exatamente para não pedir desculpa nem perdão. Eu não tenho a quem pedir perdão e nem desculpa. Agora, ele diz: não me apartei impiamente, ou seja, não priorizou sua vontade para se apartar de Deus por impiedade. No versículo 22, ele diz: porque todos os seus juízos estavam diante de mim. A palavra ela é tão educadora, a palavra é tão transformadora, que os juízos de Deus estão diante de nós. O Senhor Jesus ainda ele burilou estes princípios quando ele disse que não fizesse aos outros o que não quer para si. Não faça aos outros o que não aceita para si. Então, os juízos de Deus estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Tem os estatutos de Deus que são difíceis. O estatuto de oferecer a face que não foi ofendida ainda, que não foi esmurrada. Tem os estatutos que são o estatuto de alguém pediu sua capa, então entrega a túnica. Tem os estatutos um tanto difíceis, que não é qualquer mente que vai se predispor a seguir, mas dá para a gente seguir.
os estatutos não sendo rejeitados já é uma grande vantagem. No versículo 23 ele diz: também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Todo mundo, eu ensinando na minha simplicidade, um sujeito da mata, o cara do campo, conhece, todo mundo tem o dia do mau humor, o dia do aborrecimento, o dia da facilidade de ofender. Todo mundo tem, na linguagem rasteira do professor Freire, todo mundo tem o saco da iniquidade, uma espécie de depósito. Não sei se o meu fica no coração, não sei se o meu fica na mente, na verdade não sei definir. Mas todo mundo tem a capacidade, esta capacidade é nata, é natural, capacidade nata de transgredir. E o salmista diz: eu fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Eu não deixei a minha iniquidade ganhar corpo. Eu não permiti que a minha iniquidade ganhasse espaço. Eu não permiti que a minha iniquidade fosse entronizada no lugar do meu juízo, no lugar do meu raciocínio, no lugar do meu ser. A iniquidade não me dominou. Eu tive domínio para freá-la. No versículo 24, ele diz: assim me retribuiu, por isto, assim me retribuiu o Senhor, conforme a minha justiça. É difícil para mim, porque eu não me vejo justo. Ainda bem, e eu tenho a felicidade de me ver justificado. Para mim já é uma grandeza eu ser justificado. Deus olhar para mim e ver em mim a marca de seu filho, o selo de seu filho, a justiça de seu filho, porque a justificação é isto. Você é justificado pelos feitos de nosso Senhor Jesus Cristo, absolvidos mediante a fé. Você absolveu pela fé os feitos de nosso Senhor Jesus Cristo e recebeu o benefício como se fosse um filho de Deus. Então, para mim, o fato da justificação já me coloca num pedestal que eu jamais ocuparia. Mas o versículo 24, ele diz: assim me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça. E mais uma vez, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. É quando Deus olha para você e vê você justificado. É quando Deus vê Cristo em você. É quando Deus vê o sinal do seu Filho na sua vida. No versículo 25, aí tem esse trocadilho perfeito. Com o benigno te mostrarás benigno. Quer receber a bênção de Deus? Seja uma bênção. Com o homem sincero te mostrarás sincero. Até porque quem confessa e deixa alcança misericórdia. Aí o sujeito faz e acontece, faz maldades, escandaliza, entristece, choca, vai pedir perdão na igreja, numa reuniãozinha privada para poder dobrar os joelhos e tal. E o lastro do mal. Então, se não tem o lastro do mal,
se não houve um escândalo, se não tem uma ferida aberta sangrando contra alguém, peça perdão a Deus, fale com Deus, se coloque diante do Senhor humildemente. Mas, se pecar contra o próximo, não vá pedir perdão a Deus sem reconciliar com o próximo, porque o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo é que reconcilia-te primeiro com o teu adversário, depois oferece a Deus o teu sacrifício. No versículo 26 ele diz, com o puro te mostrarás puro. Deus não se engana. Deus é perfeito no conhecimento, perfeito na instrução. Com o puro te mostrarás puro, com o perverso te mostrarás indomável. Não adianta pensar ou tentar. Não dá para escapar. Não dá para escapar. Agora, o teu mal, a tua iniquidade está diante de você e de Deus? Resolva com Deus. A tua iniquidade chegou na calçada, na rua, já foi publicizada? Então, solução onde ela teve alcance. E este homem fala de uma forma gloriosa a respeito do tratar de Deus. No versículo 27 ele diz, porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Deus abomina orgulhosos, altivos, perversos, invejosos. Deus abomina este tipo de coisa. Porque tu acenderás a minha candeia. A luz de Deus iluminando a nossa vida, o nosso trajeto na sua santa presença, diante dos homens, diante das autoridades, diante dos familiares, diante dos estranhos e até mesmo dos ímpios. O perverso não tem respeito, o perverso não tem nenhuma consideração, o perverso não tem nem uma resignação, o perverso não reconhece a sua condição. Mas por isto, não se iguale ao perverso. Não faça nada que possa piorar a situação do perverso. Porque tu acenderás a minha luz. O Senhor, o meu Deus, iluminará as minhas trevas. As trevas, elas cercam a vida humana. As trevas cercam a vida humana desde a concepção. Somos concebidos, gerados, gestados. Quando chega o tempo da gente nascer, aí tem a velha história, e ela deu à luz. Ela deu à luz, veio à luz. Deus começa a iluminar as nossas trevas quando nos dá a experiência do nascer. Na experiência do nascer, já recebemos o bem, a luz. Oh, meu Deus, iluminará as minhas trevas, porque contigo entrei pelo meio do esquadrão, meio da tropa. Meu Deus me faz vencedor. Saltei uma muralha,
porque o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada, é um escudo, arma de defesa para todos os que nele confiam. Então, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, esta segurança que este homem demonstra na sua relação com Deus, eu tenho e você tem. Eu preciso e você precisa. Deus não faz acepção, oferece oportunidade. Receba a graça salvadora, receba o perdão dos seus pecados. Volta-te para nosso Senhor Jesus Cristo, confessa o Senhor e seja uma bênção. Vamos fazer a nossa oração pelo memorial. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu grande e imenso amor. Amado Senhor, abençoa os meus irmãos na cidade, no campo. Abençoa, meu Senhor, cada ovelha do teu pastoreio, cada pastor do teu rebanho. Abençoa, meu Senhor, os teus servos na cidade e no interior. Enche de graça, de vigor cada vida. Ajuda-nos. Opera, Senhor, no nosso coração. Agora, Senhor, este memorial da oração. Os nomes estão diante de ti. Os nomes dos indivíduos, das famílias. E também, meu Senhor, a situação de cada um, os problemas, as necessidades, os desafios, as provações. Meu Senhor, estenda sobre os meus amados irmãos as tuas mãos poderosas e dadivosas, fazendo, meu Senhor, maravilhas. Pai bendito, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.